1 Samuel 10. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a sua cabeça e o beijou e disse: Porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Hoje, quando tiveres partido de mim, então encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim em Zelza, e eles te dirão: Os jumentos que foste procurar foram encontrados. E eis que o teu pai deixou de se preocupar com os jumentos, e por ti se aflige, dizendo: O que farei pelo meu filho? Então prosseguirás adiante dali, e chegarás à planície de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens subindo até o Criador, a Betel, um carregando 3 cabritos, e outro carregando 3 pães, e um outro carregando uma garrafa de vinho. E eles te saudarão, e te darão 2 pães, os quais receberás das suas mãos. Depois disso, tu virás ao outeiro do Criador, onde está a guarnição dos filisteus, e sucederá que, quando chegares lá na cidade, encontrarás uma companhia de profetas descendo do lugar alto com um saltério e um tamborim e uma flauta e uma harpa adiante deles, e eles profetizarão, e o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E será que, quando estes sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois o Criador está contigo. E tu descerás adiante de mim até Gilgal, e eis que descerei a ti, para ofereceres ofertas queimadas, e para sacrificares sacrifícios de ofertas pacíficas. 7 dias tu aguardarás, até que eu venha a ti para te mostrar o que farás. Saul entre os profetas. E assim foi que, quando ele virou as costas para se afastar de Samuel, o Criador lhe deu um outro coração. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E quando eles chegaram lá no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou, e o Espírito do Criador veio sobre ele, e ele profetizou no meio deles. E sucedeu que, quando todos os que o conheciam anteriormente o viram, eis que ele profetizava no meio dos profetas, então as pessoas disseram umas às outras: O que é isso que sobreveio ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? E um do mesmo lugar respondeu e disse: Mas quem é o pai deles? Por isso tornou-se um provérbio. Está Saul também entre os profetas? E quando terminou de profetizar, ele chegou ao lugar alto. E o tio de Saul disse a ele e ao seu servo: Para onde fostes vós? E ele disse: Procurar os jumentos. E quando vimos que eles não estavam em parte alguma, viemos a Samuel. E o tio de Saul disse: Conta-me, rogo-te, o que Samuel te disse. E Saul disse ao seu tio: Ele nos contou claramente que os jumentos foram encontrados, porém sobre o assunto do reinado do qual Samuel havia falado, ele não lhe contou. Saul se torna rei. E Samuel convocou o povo para se congregar ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor e Criador de Israel: Eu retirei Israel do Egito, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos, e daqueles que vos oprimiam, e vós, neste dia, rejeitastes o vosso Criador, que vos salvou pessoalmente de todas as vossas adversidades e das vossas tribulações, e vós dissestes a ele: Não, mas põe um rei sobre nós. Agora, portanto, apresentai-vos diante do Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. E depois que Samuel fez todas as tribos de Israel se aproximarem, a tribo de Benjamim foi tomada. Quando ele havia feito a tribo de Benjamim se aproximar pelas suas famílias, a família de Matri foi tomada, e Saul, o filho de Quis, foi tomado, e quando eles o procuraram, ele não pôde ser encontrado. Por isso eles continuaram a consultar o Senhor, se o homem ainda haveria de ir para lá. E o Senhor respondeu: Eis que ele se ocultou no meio das coisas. E eles correram e o tiraram de lá. E quando ele ficou de pé no meio do povo, ele era mais alto do que qualquer um do povo, do ombro para cima. E Samuel disse a todo o povo: Vedes vós aquele que o Senhor escolheu, que não há ninguém como ele no meio de todo o povo? E todo o povo gritou e disse: Criador, salve o rei. Então Samuel contou ao povo a conduta do rei, e a escreveu em um livro, e o colocou diante do Senhor. E Samuel despediu todo o povo, cada homem para a sua casa. E Saul também foi para a casa em Gibeá, e para lá foi com ele um grupo de homens cujos corações o Criador havia tocado. Porém os filhos de Belial disseram:
Como este homem nos salvará? E eles o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele manteve a sua paz.